Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Alexandre Oliveira, estou aqui a convite do Nissan Leaf para a gente tratar de um assunto que está pipocando no mundo inteiro e é muito relevante, que é a eletrificação dos automóveis. Uma hora ou outra vai fazer parte do seu dia a dia. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o Facundo Guerra e o Márcio Ishikawa, jornalista. Mas eu vou começar com você, Facundo, porque a gente tem que cortar tempo aqui para passar seu currículo. 9. Aqui tem um dado aqui que a gente pegou, ó, um estudo da Agência Ambiental Americana. Um único elétrico deixa de emitir por ano 4,6 toneladas métricas cúbicas de CO2. Você que é ligado muito ao meio ambiente, né? É um dado muito significativo que tem que fazer parte rápido das nossas vidas, eu acho. Talvez eu não seja tão ligado no meio ambiente, mas eu sofro muito, como a gente estava falando, de ansiedade climática. Assim. Eu tenho filhos, eu tenho uma filha, quero dizer, e isso me gera preocupação com relação ao tipo de futuro que a minha filha vai ter, que os nossos filhos vão ter. Entendeu? Eles estão pagando o preço de responsabilidade. Ou a gente não levou o nosso consumo, a gente não tinha responsabilidade diante do nosso consumo, né? Hoje em dia, por exemplo, eu acho absurdo você ir na padaria, pegar um pão francês e colocar dentro de um saco plástico, que é um hábito comum nosso. A gente não para pensar que a gente está pegando um pão francês e colocando dentro de um saco plástico, deslocando 2 toneladas de lata para chegar até esse lugar. Então, hoje em dia, eu falo, não, calma, eu preciso começar a colocar o meu consumo num campo da responsabilidade sobre o futuro. Que tipo de vida a minha filha vai ter? Provavelmente ela não vai ter o mesmo acesso à natureza, ao mesmo acesso à qualidade da minha infância, a qualidade de vida que eu tive na minha infância. Então, eu acho que a gente tem que tomar o futuro nas nossas mãos e sermos muito mais responsáveis com a consequência do nosso consumo do que a gente era. Então, para mim, é uma coisa muito mais nesse campo da preocupação com a minha família, com a minha filha e com o futuro da espécie do que até com o tipo de consumo que a gente faz. É verdade. A conscientização tem que ser ampliada e logo para chegar nessas... Hoje em dia, né, eu acho que sua filha passa por isso, assim, ela chega da escola com alguma mentalidade diferente. Assim, não pode jogar isso assim, isso tem que guardar assim. Então, sim, total. né, existe uma educação muito bacana sendo feita. Eu queria só voltar no assunto que você falou do shopping, né? Eu abasteço no shopping, como eu vou no shopping. Mas como é que... só tem no shopping hoje em dia, na cidade, ou existem postos espalhados pela cidade? Não, tem postos espalhados pela cidade inteira, que você consegue acesso até para um aplicativo. Vários aplicativos, né, te mostram onde que estão os postos de recarregamento, e você pode recarregar da sua casa. Você pode recarregar com uma tomada 110 ou 220. Mentira. Sim, dá para recarregar. É óbvio que vai ser uma recarga muito mais lenta, mas no período de uma noite, assim, você consegue uma recuperação importante da bateria. É isso. Você não precisa mais se preocupar. Não era uma coisa que você... até nas primeiras gerações, aquilo era um assunto. E hoje em dia, não é mais. É só uma... Você não precisa nem criar uma mudança de comportamento, do hábito. Ele cabe exatamente na tua vida tal como ele... Por isso que eu acho que a gente está vivendo um momento importante nessa transformação, nessa mudança de paradigma. Porque antes você tinha que pensar a respeito e tinha que mudar algum hábito. Hoje, você não precisa mudar hábito nenhum. No máximo, você vai colocar teu carro na tomada no recarregador quando você chega em casa. No dia seguinte, ele já está pronto para mais 2 semanas. Não, mas isso é realmente sensacional, porque eu não tinha ideia. Eu achei que tinha que ser uma tomada, né, específica, especial. E tem uma questão que você pode usar as tomadas, né, os postos de outras montadoras também. Sim, né? com adaptadores, né? Você pode usar adaptadores. Você pode... Basicamente, onde tem eletricidade, você consegue recarregar. Isso, porque o carro elétrico, na verdade, assim, ele tem 2 tipos de plug para recarregamento, né? Tipo 1 e tipo 2. Uhum. Então... obviamente que se você tem um carro ali que é o tipo 1, você vai ter que procurar uma estação tipo 1, porque senão não vai encaixar. Né? No caso do Leaf, como ele tem esse adaptador, qualquer estação que você encontrar, seja tipo 1 ou tipo 2, você consegue usar, sem nenhum problema. Né? Ou você liga direto, ou se for do outro tipo, é só usar o adaptador. Então, uma coisa... isso é muito importante, principalmente em viagem, né? É isso que eu ia te perguntar. Como é que funciona hoje? Eu posso programar uma viagem longa ou tem lugares que não dá para eu ir? Como vocês estão falando que qualquer lugar dá para você carregar, né? Com uma tomada simples de casa, é só você carregar o seu plug especial e pronto, na mala tá feita a viagem. Você precisa se planejar.
Ainda a gente está no campo do planejamento. Da mesma forma como se você for pegar, sei lá, se você for visitar o deserto do Atacama, você tem que se planejar por causa de posto de gasolina. Eletricidade é bem mais comum do que gasolina, postos de gasolina, mas você ainda precisa de um certo planejamento. Então, não é simplesmente pegar e ir. Mas também não é nada também que envolva cálculo numérico 3. Sim, sim. Você fazendo um planejamento, né? Óbvio que aí você vai ter que condicionar, né? Então, esse dia eu posso ir até aqui, aí nesse lugar tem ali um posto de carregamento rápido, então eu consigo, sei lá, ficar 2 horas ali parado e... Eu tô com vontade de fazer uma viagem pro altar e eu tenho uma tomada de 110 que funciona por energia solar. Porque tem um painel solar e alimenta uma tomada de 110. Eu tava querendo fazer essa experiência de ir para lá e recarregar o meu Leaf numa tomada que é recarregável. Você tem uma tomada portátil, né? Exatamente, por energia solar. É interessante isso, né? Eu vou tentar fazer esse teste. Faz isso e conta pra gente. Pra vocês. Vamos fazer uma reportagem sobre isso, que vai ser interessante. E o aplicativo mostra também, não só nas cidades, mas mostra em postos de gasolinas, na estrada, onde tem essa opção de posto de carregamento? Sim, sim. Ele mostra tudo e acho que uma coisa importante também, você pode usar as tomadas de carregamento rápido nas concessionárias Nissan. Né? Lá no site da Nissan tem indicado ali quais que estão disponíveis. Então você pode chegar lá e usar o carregador rápido. Eu cheguei no posto, o próprio cara no posto não, no shopping center, o próprio cara que cuidava ali que estava no voucher no valet do shopping center, virou e falou: então tem tomada 1 e tomada 2, qual que é a sua? Eu falei: não sei. Ele falou: então coloca, você tem um adaptador? Eu tenho. Aí eu peguei e coloquei, falei: funcionou, recarregou aqui, vou embora, olhei. Não precisei de instruções para conseguir usar o carro. Não tive que... você vai ter que ter um crash course aqui de 3 horas para você entender como que funciona o carro. Sabe o que você fez agora? Você acabou assim com a teoria daquelas pessoas assim, um carro elétrico é do outro mundo. Não dá. Não é. Né? Não Nitidamente é tão simples e fácil, né? De manusear, de controlar. Mas e controlar é fácil? Essa questão do e-pedal, assim, de tranquilo, assim, você não precisa passar por uma adaptação? Zero? Assim, no comecinho, porque você tá condicionado, né, a usar o freio. Mas aí você percebe que você tira o pé e ele freia. Aí você... entendi como funciona. Então tem... Talvez as 3 primeiras horas de direção, você ainda tem aquele reflexo quase mecânico, né, de colocar o pé no freio. Depois não precisa mais. Porque o Nissan Leaf tem o pedal... Os pedais são iguais. São iguais. Na mesma posição. Só que o acelerador, ele funciona meio como se fosse um gatilho de carrinho de autorama. Então você aperta e quando você solta, ele freia. Ele já freia automaticamente. Ele não freia completamente, né? Ele vai desacelerando. Então ele tem essa questão de você não precisa... causa muito menos fadiga, porque você não precisa ficar usando 2 pedais o tempo inteiro. É confortável no trânsito, né, Márcio? Bem mais confortável. Qual que é a sua maior curiosidade em relação ao Nissan Leaf? Olha, acho que viver esse dia a dia com o e-pedal deve ser bastante divertido, né? Porque é uma experiência nova, né? Uma coisa que eu acho que muda. Aí talvez esse seja um ponto, né, que a gente possa dizer que o carro elétrico, o Leaf, está mudando um pouco o paradigma ali de como você dirige. É uma nova forma de você dirigir, né? Porque antes você tinha ali os carros manuais, agora todos são automáticos. E agora você vai ter essa questão aí de você conseguir dirigir com um pedal só. Eu acho que é quase uma revolução, digamos assim, na forma de você dirigir um carro. Revolução. Eu gosto dessa palavra, revolução, de novas ideias. Né? Mas ela é invisível, ela é silenciosa. É uma revolução que você não precisa fazer de barulho. Muita energia. Cabe uma coisa também, quando a gente estava falando da segurança, da confiança, né? E quando a gente pensava em tecnologia, gadget e tudo mais, eu me lembro, nós, né, que somos da geração que nasceu na década de 70, quando a gente olhava para a Terra do Sol Nascente, a gente sempre pensava que tudo que era mais confiável, principalmente no campo da tecnologia, vinha de lá. E eu acho que é interessante, dentro desses componentes, entender, é verdade, é uma empresa japonesa que tem uma grande
compromisso com tecnologia, segurança, confiabilidade. E credibilidade é importante na hora, né? Faz todo tem a questão assim, o produto japonês não estraga, o carro japonês não vai para oficina mecânica, né? Tem essa questão que vem junto na cultura. Os japoneses revolucionaram os carros na década de 90, né? Que teve aquela revolução, né? Do paradigma dos carros norte-americanos para os carros japoneses. Foi na década de 90, né? Isso. E eu acho que eles estão à frente dessa segunda mudança de tecnologia, que também era uma coisa que, né, norte-americano para o oriental, e acho que a gente vai passar por uma segunda capitaneada também pela indústria japonesa. Bom, acho que é isso, né? A gente falamos tudo, falamos bastante. Dava para falar muito mais, hein? Esse papo é muito gostoso, muito legal ouvir vocês. Até o fim da tarde. Desculpa te interromper. Imagina. Não é que é interessante porque a gente não está falando de um objeto. A gente está falando de uma mudança no campo da cultura. A gente está falando de futuro, a gente está falando sobre futuros possíveis. Comportamento. Por isso que é um assunto que rende muito. Rende mesmo. E claro que eu espero que todos fiquem curiosos para conhecer o Nissan Leaf, que está aí no mercado, né? Só se organizar direitinho para conhecer isso aí. Facundo, muitíssimo obrigado. Prazer te conhecer, assim, um cara cheio de ideias, preocupações, isso é muito legal, de conscientização. Um beijo para sua filha. Obrigado, tá? para tua família também. Márcio, para o seu casal em casa, um prazer te conhecer também, saber da sua história e poder absorver um pouquinho desse conhecimento automobilístico, dessa mentira que você inventou, que começou a falar nos anos 2000. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Obrigado, Márcio. Prazer. Valeu, Marcelo. Bom, agradeço a você também que ficou conosco aí. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre assuntos interessantes. Um abraço, Nissan Leaf. Não esquece esse nome.